Olá amigos, tudo bom? Eu espero que sim. Puxa, que bacana que você chegou até aqui. Essa é a nossa quarta aula do curso Uma Igreja para Hoje e o tema dessa nossa aula é liturgia, relacional ou devocional. E essa aula é muito importante para nós entendermos a maneira cultica como a igreja se encontra e quais são os desdobramentos disso. Então eu quero começar essa aula explicando para você primeiro, acima de outra coisa, para a gente conseguir entender bem o que é liturgia. Então o que é? Liturgia é a maneira como você encontra de se achegar a Deus. É a forma como a gente se organiza para poder oferecer para Deus um culto. Para poder oferecer para Deus uma celebração. Então isso é a liturgia. E ela pode se dar em dois aspectos. Existe a liturgia da igreja, que a própria igreja desenvolve. Você vai notar isso, por exemplo, quando você chega na igreja, o culto começa com uma oração, depois tem o momento dos cânticos, depois tem a leitura e a ministração de uma palavra, depois tem o momento de contribuição, depois tem mais oração, depois tem mais cânticos, enfim, de qualquer forma, mas isso, o que é isso? Isso é a liturgia que a igreja desenvolve para poder estabelecer o seu culto. Então é a ordem de como o culto vai acontecer, a maneira de como o culto vai acontecer. Isso eu disse para você que pode se dar em dois aspectos, porque tem esse mais macro, que é o que vem da igreja, e existe também uma liturgia pessoal, que a gente inconscientemente acaba criando. O que é isso? É você, enquanto indivíduo, prestando um culto a Deus. Você, enquanto indivíduo, estabelecendo na sua cabeça qual é o jeito, qual é a ordem cultica que você vai se aproximar de Deus. Então, na sua cabeça, por exemplo, tá lá no momento do louvor, eu vou fechar os olhos e erguer as mãos. No momento da oração, eu vou me colocar de joelhos, ou eu vou ficar sentado, ou eu vou ficar em pé. Vai ser com o olho aberto, vai ser com o olho fechado, vai ser com muita luz, com pouca luz, com música de fundo. O que é isso? Isso é a liturgia que você está criando em você, que é algo que te deixa mais à vontade. É o jeito que você encontrou que te deixa mais à vontade para poder prestar para Deus um culto, uma celebração. Então isso é liturgia. E por que é importante discutir isso? Porque a liturgia ela vai te oferecer resultado, ela vai desembocar no resultado. Então o final do culto, o final daquele encontro, o final daquela cerimônia, o final daquele instante de encontro público que nós tivemos, ele precisa desembocar em alguma coisa. Ele vai produzir alguma coisa. Quer queira, quer não, ele vai produzir alguma coisa. E quais são as duas coisas que ele pode produzir? Ele pode produzir uma liturgia relacional ou ele pode produzir uma liturgia devocional. E é esse ponto que eu quero hoje prestar atenção com você. Então, o que é uma liturgia devocional? Vamos começar com a devoção. A liturgia devocional é uma liturgia que no final dela, ou seja, no final daquele encontro, no final dos cânticos, da palavra, da oração, ela vai produzir, ela vai gerar um devoto. E quem é o devoto? Bom, o devoto é aquele que ele se relaciona com Deus, mas ele não assume a sua responsabilidade diante das pessoas. Ou seja, ele quer se relacionar com Deus, ele quer ter uma relação vertical, precisa, bacana, estabelecida, ou seja, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele, na cabeça dele, ele está inteiramente conectado com Deus, só que ele não quer nenhuma conexão com as pessoas. Ele pensa que a relação que ele tem com Deus independe de qualquer outra pessoa, independe do outro. Independe de quem está perto, independe do restante do mundo. É a relação individual. Sou eu e Deus, e é Deus para mim e sou eu para Ele, entende? Então o final de uma liturgia devocional, ela gera um devoto. Ela gera uma pessoa que está interessada na relação com Deus, mas não está interessada na relação com as pessoas. E existe também aquele encontro
aquela liturgia, aquela cerimônia, que no final vai gerar pessoas com uma consciência relacional. Não é mais uma consciência de um devoto, agora é a consciência de uma relação. O que é isso? São pessoas que agora elas, compreendendo essa relação vertical que se tem com Deus, elas pretendem agora uma relação horizontal. Elas pretendem agora se relacionar com as pessoas e mostrar para as pessoas a grandeza do que elas encontraram em Deus. Elas pretendem mostrar para o mundo que Deus é bom. Não basta só para elas, entende? Não se prende só a mim, não é só para mim, não basta só para mim. Eu preciso agora mostrar para o mundo, revelar para o mundo essa grandeza que eu encontrei em Deus. E como eu vou mostrar isso? Através da relação. Então esse é o aspecto. Todo culto, ele sempre vai desembocar em alguma coisa. Isso é um fato. Não tem como uma pessoa prestar um culto a Deus e as coisas ficarem flat, ficarem estáveis. Não vai ficar. Alguma coisa, algum resultado isso vai gerar. E o resultado que vai gerar, ou ele é devocional, ou ele é relacional. Então isso é o que tem que estar na tua cabeça. Você que é líder de igreja, você que é líder de célula, líder de grupo, você que lidera pessoas, no final de cada encontro que vocês tiverem em nome de Deus, ou isso vai gerar nas pessoas um desejo de devoção, um desejo devocional, ou isso vai gerar nas pessoas um desejo relacional. Nós vamos desenvolver esse pensamento. Eu quero começar a desenvolver esse pensamento falando para você uma coisa. Nós estamos no século XXI e olha que interessante. É o século da pós-modernidade, nós estamos entrando na era da neomodernidade, da pós-verdade, uma era totalmente diferente, as coisas se atualizam muito rápido, nós temos acesso à informação, as pessoas e a sociedade mudam numa velocidade magnífica, o mundo se transforma numa velocidade magnífica, aquilo que ontem era absoluto, hoje deixa de ser, enfim, esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento de pós-modernidade. E você acredita que em pleno o século XXI, num período desse, a igreja, ela é uma instituição extremamente conservadora, extremamente conservadora. Quando eu estou dizendo isso, calma, eu não estou fazendo uma crítica ao conservadorismo. Eu acho que existem costumes que verdadeiramente devem ser mantidos, mas são costumes bíblicos, são costumes, são fontes de vida que Deus revelou para o seu povo. E isso a gente nunca vai abrir mão. Mas quando eu digo que a igreja ela é extremamente conservadora, eu estou dizendo para você hoje que os costumes que a igreja adota, que a maneira como a igreja pensa, é muito mais conservador do que os 613 mandamentos que o povo de Deus recebeu no deserto através da vida de Moisés. Os 613 mandamentos da Torá não se comparam a nível de conservadorismo do que a consciência conservadora, extremamente conservadora da nossa igreja hoje. E aí qual que é o ponto? Eu te faço uma pergunta para você pensar e responder para você mesmo. Como é que nós vamos viver o que Deus tem para a gente hoje? Como é que você vai viver o que Deus tem para você nesse instante, se nós estamos sempre olhando no retrovisor? Se nós estamos sempre olhando para trás. Quando eu digo isso, eu também não estou fazendo uma crítica dizendo para você deixar para trás o passado da igreja, a história da igreja, não é isso. Só que o passado da igreja serve para nos inspirar. O passado da igreja serve para nos ensinar, para que nós agora possamos assumir o nosso papel, a nossa missão, a missão que Deus tem pra gente e caminhar em favor disso. Mas ao invés disso, nós ficamos presos lá atrás. Então nós queremos que Deus faça alguma coisa em nós hoje, mas nós estamos presos no que Deus fez lá atrás. Então esse conservadorismo nosso, ele engessou todo o processo. Esse conservadorismo, inclusive, engessou a maneira como Deus age na nossa vida.
Eu não estou dizendo para você que nós temos o poder de engessar Deus, não é isso. Porque Deus, ele pode fazer o que ele quiser quando ele quiser, e ainda que a igreja deixe de clamar, Deus ele não vai deixar de proclamar a sua obra, e se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão. Não tem o menor problema com isso. Quando o profeta Balaão deixou de falar a vontade de Deus, a mula de Balaão começou a proferir o que Deus queria. Então Deus sempre vai estabelecer a sua vontade, isso é um ponto. Só que nós, como igreja, somos essa parte sensível da sociedade que deveríamos trazer para o povo a vontade de Deus. Ao invés de trazermos a vontade de Deus ela esbarra nesses pontos, nesses costumes, nessa forma engessada como nós adotamos para viver. Então, o jeito conservador, esses costumes extremamente conservadores, eles impedem a gente de viver, de florescer, de mostrar para o mundo o que Deus quer para esse mundo hoje. Porque ao invés da gente focar no que Deus quer para o mundo hoje, nós estamos inteiramente atentos ao que aconteceu há 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás. É exatamente isso que está acontecendo. Você já se perguntou, e você deve ter notado isso, por que hoje houve uma fusão muito grande entre o evangelho e o judaísmo? Você já se perguntou? Houve um encaixe perfeito entre o evangelho e o judaísmo. Porque esse conservadorismo que nós estamos trazendo, ele faz esse encaixe perfeito dos rituais, dos costumes de 4000 anos atrás. Hoje eles cabem pra gente porque nós demos esse passo de conservar esses costumes, de ser extremamente conservador. E qual é o problema de tudo isso? Por que eu estou te falando? Só porque você é contra... Não estou falando que eu sou contra nem a favor sermos conservadores. Eu estou falando de outro ponto, de outro aspecto. Qual é o problema disso? Em meio a tantas cerimônias, em meio a tantas regras, a tantas liturgias, a tantas formas, não sobra espaço para relação. Nós deixamos de nos relacionar. E é por isso que os nossos encontros têm gerado devoção. Não tem gerado mais relação. Você já percebeu que nós temos coragem de nos reunirmos para orar pela nossa cidade, para orar pelo nosso país, para orar pelo nosso bairro, mas nós não temos coragem de atravessar a rua e falar com um dos nossos vizinhos? Você já percebeu que nós temos coragem de fazer uma campanha de 7 semanas para uma família que está em aflição, mas nós não temos coragem de fazer uma visita para eles, de colocar a mão na nossa carteira e de suprir as necessidades que aquela família tem? Sabe o que é isso? Isso significa que está sendo produzido em nós uma liturgia que é inteiramente devocional. Estamos nos transformando em devotos ao invés de sermos de fato relacionais, de nos relacionarmos com as pessoas. Então nós temos coragem hoje de produzir na igreja essa ação. A igreja hoje, ela tem coragem de construir um templo milionário, um mega templo, uma mega church, mas ela não tem coragem de amparar uma família que frequenta essa igreja e que está em dificuldade. E por que isso? Por que você vai ouvir tanto as igrejas dizendo assim? E olha que interessante, nós temos que pregar o evangelho na África, nós temos que pregar o evangelho na Coreia, onde o evangelho é proibido, nós temos que pregar o evangelho na janela 10x40, nós temos... E eu não estou descredenciando isso. Eu acho que nós temos sim que pregar o evangelho na África, nós temos sim que pregar o evangelho na Coreia para as pessoas conhecerem o amor de Deus, nós temos que pregar o evangelho na janela 10x40, em lugares do mundo em que o evangelho ainda não foi apresentado, temos. Só que nós temos que fazer isso começando com os nossos vizinhos. Nós temos que fazer isso começando com o nosso bairro, começando com as pessoas que estão parede com a nossa igreja, as pessoas que estão porta com porta da nossa casa, e a gente não consegue fazer isso com eles. Então a gente está querendo ir para a África, a gente está querendo ir para o outro lado do mundo sem ter atravessado a rua antes. E por que isso? Porque nós estamos focados numa liturgia devocional e não relacional. A gente está querendo pregar o evangelho na África, mas a gente não está querendo pregar o evangelho no bairro.
Nós estamos querendo alcançar os coreanos sem ter alcançado os nossos vizinhos. Você entende? Então, esse é o aspecto, isso é o que o culto está gerando. Então, o momento de culto, a liturgia do culto, está gerando pessoas com uma consciência totalmente devocional. E por que essas pessoas com consciência devocional, elas querem pregar o evangelho lá longe e não aqui perto? Olha que interessante isso. Porque quando você fala de pregar o evangelho na África, fala de pregar o evangelho na Coreia, isso não vai gerar relação. Porque os coreanos não conhecem você. Os africanos não conhecem você e nem a tua igreja. É um trabalho pontual. Eu vou até lá, faço um socorro pontual e volto para minha casa. Isso é extremamente pontual, não gera envolvimento, não gera relação. Esse é o ponto. Então o que está acontecendo? Nós estamos querendo ir para longe porque a gente está sendo ineficaz perto. Nós estamos querendo pregar o evangelho do outro lado do mundo porque a gente não está conseguindo pregar o evangelho para o outro lado da rua. E enquanto você não pregar o evangelho para o outro lado da rua, é ineficaz o seu pensamento de querer ir para o outro lado do mundo. Então a igreja está gerando com isso, ela está produzindo com isso, gente que tem uma cabeça inteiramente devocional, a cabeça de um devoto. Porque ele quer se relacionar com Deus, ele quer fazer obras de caridade, ele quer isso, ele quer aquilo, mas ele não quer criar vínculo com outras pessoas, ele não quer gerar relação com outras pessoas. É por isso que ele quer alcançar gente de longe, é por isso que ele quer atravessar de barco, é por isso que ele quer se meter em aventura para pregar o evangelho, mas ele não quer fazer o simples, o básico, porque o simples e o básico te responsabiliza. O simples e o básico te leva a atravessar a rua e pregar o evangelho para tua vizinha, que há tanto tempo você conhece e nunca falou do amor de Jesus para ela. Então, você que é pastor, pastora, líder de igreja, líder de célula, líder de grupo, fala com os teus liderados, conversa com eles. A nossa consciência precisa ser uma consciência relacional. Você não é um devoto. Você não é alguém que está se relacionando com Deus sem se importar com os outros. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar para o mundo aquilo que Deus quer de todos nós. Então o ponto dessa aula é extremamente esse. O ponto dessa aula é exatamente isso. Pensa uma liturgia que gera relação. Quando o culto que você organiza termina, as pessoas estão propícias a se relacionar umas com as outras, ou as pessoas apenas vão fazer as suas rezas e vão para casa? O que o culto que você está promovendo está gerando? Se você quer uma igreja que comunique as pessoas, uma igreja que fale com as pessoas hoje, então você precisa entender e trazer a lucidez para as pessoas de uma teologia que seja relacional. Ao invés delas olharem para cima no momento do culto, que elas olhem para o lado. Ao invés delas ficarem olhando para o alto, que elas olhem para a esquerda e para a direita, que elas olhem para as pessoas, que ela abrace as pessoas. Gera relação. Gera cuidado relacional. Porque é isso que vai fazer com que a tua igreja seja relevante na tua cidade. O apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta em si mesmo. E ele tem muita razão quando ele fala isso. A fé sem obras é extremamente prejudicial. Porque a fé sem obras gera um devoto. E aí é uma coisa para você pensar. A liturgia que você está trazendo para os teus liderados, ou que os teus líderes estão trazendo para você, essa liturgia, ela tem feito você se levantar da cadeira? Ela tem feito você se levantar do sofá? Ela tem feito você olhar para os lados, olhar para as pessoas, ou ela quer fazer você se conectar com Deus sem se conectar com as pessoas? Porque se for isso, eu digo para você as palavras do apóstolo João: aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, mas que não reconhece o seu irmão, que não olha para o lado, que não ama o seu irmão, é mentira. O amor do Pai não está nisso. Porque quando o amor de Deus envolve você, automaticamente ele transborda de você para outra pessoa. É automático, é um processo natural. Então é muito simples, meu irmão. O ponto dessa aula, o ponto desse momento é para você pensar o que você está gerando. O que você está produzindo com o culto que você organiza, com o grupo que você lidera.
relação ou devoção. E eu espero muito que seja relação. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.